Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Lição 16. Algumas considerações importantes. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças e louvores pelo que o Senhor é. Pedimos-te que o Senhor envie o seu Espírito Santo para nós, nos dando discernimento e conhecimento de sua palavra, em nome de seu Filho Jesus. Amém. Introdução. Procuramos responder nesta lição algumas perguntas básicas, porém caso exista perguntas mais complexas, por favor, envie-nos um e-mail a sdremanescentes@gmail.com, que estaremos à sua disposição. Primeira, como explicar 1 João 5, 7 a 8. Explicado na lição 01. Segunda, como explicar Mateus 28, 19. Explicado na lição 08, pergunta 07. Terceira, como explicar Mateus 13, 16 a 17. A Bíblia diz claramente que se tratava do Espírito, pneuma, de Deus, ou seja, o Espírito do Pai. O Pai manifestou-se através do seu Espírito e da sua voz. Quarta, como explicar 2 Coríntios 13, 13 ou 14. 2 Coríntios 13, 13 diz que devemos ter a comunhão com o Espírito Santo ou a comunhão do Espírito Santo. Agora leia esse outro verso. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 3. Nota. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, através do Espírito Santo. Quinta, como explicar a expressão santo 3 vezes? Isaías 6:13 e Apocalipse 4:8. E a expressão Senhor 3 vezes? Números 6 e 24 a 26. Não estariam se referindo às 3 pessoas? A intenção do autor ao repetir 3 vezes uma palavra é dar ênfase e chamar a atenção do leitor para determinada qualidade. Este recurso literário é prática relativamente comum entre os autores bíblicos. Veja estes exemplos. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias 22 e 29. Ao revés, ao revés, ao revés a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele darei. Ezequiel 21 e 27. O livro Gramática Elementar da Língua Hebraica de Olenberg Bult ensina que a forma repetida de um adjetivo em hebraico, além de lhe comunicar ênfase, também serve como superlativo absoluto. Desta forma, santo, santo, santo poderia ser entendido como santíssimo. Sexta, a palavra Echad não significa um plural? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único, Echad, Senhor. Deuteronômio 6:4. Em hebraico, você conta, Echad igual 1, Stein igual 2, Shalosh igual 3, Arba igual 4, e assim por diante. Exemplos de Echad igual 1. Deixará portanto o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma, Echad, só carne. Gênesis 2 e 24. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma, Echad, vós, tudo que o Senhor tem falado faremos. Êxodo 24:3. Então eles foram à vale de Eshcol, e cortaram um galho com um, Echad, cacho de uvas, carregaram entre 2 deles, numa vara. Levaram também alguns dos figos e das romãs. Números 13 e 23. Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel costumam dizer, Abrão era um, Echad, só, contudo possuiu a terra. Ezequiel 33:24. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz,
Porque ainda quando ele era um Echad só, eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Isaías 51:2. Pela boca de 2 testemunhas, ou 3 testemunhas, aquele que merece a morte deve ser posto à morte, mas pela boca de uma Echad, testemunha, ele não deve ser posto à morte. Deuteronômio 17:6. Sétima, está no plural, então Deus é 3. Façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1:26. Vinde, desçamos e confundamos. Gênesis 11:7. A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Isaías 6:8. Quem estava com Deus na criação? Quem subiu ao céu, e desceu? Quem encerrou os ventos em seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Provérbios 34. Leia também João 1:1-3. B. Com quem Deus falava. Disse o Senhor, Pai, ao meu Senhor, Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmos 110:1. Nota: nas lições anteriores, vimos que existe a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Portanto, Pai e Filho, os dois é um plural. O Espírito Santo é o Espírito deles. É a onipresença deles. Oitava, Jesus é o Deus único. Respondido nas lições 03-07. Nona, se Cristo foi gerado de Deus, então ele teve um começo. Houve um tempo em que ele não existia. O Filho foi gerado de Deus. O Pai não tem origem. O Filho tem. O Filho teve origem no Pai. Porém o Pai através do Filho criou todas as coisas, inclusive o tempo. Isaías afirma que Cristo é o Pai da eternidade. Isaías 9:6. É bom lembrar que o Filho de Deus foi chamado de sabedoria e de palavra de Deus. Pergunta para reflexão. O que é o tempo para Deus? Existe tempo onde existe a eternidade? 10ª, Jesus falou que eu e o Pai somos um. João 10:30. Portanto, Jesus e Deus é uma só pessoa. Veja a pergunta 9 da lição 13. O Pai e o Filho são um, em propósito, em mente, em caráter, mas não em pessoa. Da mesma forma a igreja pode ser um. João 17:21-22. O Espírito é o que nos faz um. O Espírito é o elo. 11ª, você afirmou que apenas o Pai e o Filho estavam presentes na criação. Mas em Gênesis 1:2 e Jó 33:4, fala do Espírito de Deus. Como entender? Deus se faz presente em todo o universo, através do seu Espírito. Salmos 139. Como vimos na lição 11, o Espírito Santo é a onipresença de Deus e de Cristo e não uma terceira pessoa da mesma forma que eles. Em Jó 33:4 fala do Espírito de Deus, como sendo o próprio Deus que soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Gênesis 2:7. A tradução mais próxima do original em Gênesis 1:2 é um vento de Deus pairava sobre as águas. Leia outros textos onde mencionam apenas o Pai e o Filho na criação. Provérbios 8:27-30, 34, João 1:1-3, Hebreus 1:2. 12ª, Deus é um ser pessoal, porém está escrito que Deus é Espírito pneuma, João 4:24. Pergunto, se pneuma não significa um ser pessoal, uma pessoa, como entender esse verso? Deus é Espírito, João 4:24. Cristo também é o Espírito, 2 Coríntios 3:17. Os anjos também são espíritos, Hebreus 1:14. Porém eles se revelaram como seres pessoais, eles se apresentaram e apareceram como pessoas. Diferente do Espírito Santo, que sempre se revelou e apareceu através de símbolos. Acreditamos que o autor quer dizer que o Pai, o Filho e os anjos têm uma natureza espiritual, pneuma. 13ª, em João 17:3, o único Deus verdadeiro é o Pai, porém em João 5:20, dá a entender que o Deus verdadeiro é o Filho. Como conciliar esses versos? Como vimos, existem alguns versos em que o Filho é chamado de Deus. Porém, se lermos com mais atenção 1 João 5:20 comparando-o com João 17:3, vamos perceber que o apóstolo João está falando do Pai e do Filho. Vejamos.
Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro, o Pai. As nossas vidas estão unidas com o Deus verdadeiro, o Pai, unidas com o seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro, o Pai, e esta é a vida eterna. 1 João 5:20 na linguagem de hoje. Tentamos responder algumas perguntas de uma forma fácil e direta. Mas se a sua pergunta não foi respondida acima, ou você gostaria de um comentário maior, entre em contato conosco. asdremanescentes@gmail.com. Deus abençoe a todos e que o seu Espírito nos ilumine. Em nome de Jesus. Amém.